Eu posso estar enganado, mas acho que foi o maior feito do São Paulo nos últimos 10 anos. Ou estou enganado? Vamos tentar lembrar. É verdade. Mas Depois é verdade, daquele meio título da Sul-Americana contra o Tigre, falar o São isso. Paulo só deu vexame. Lembra bem, pode ver. Ganhar do Teve do um Flamengo. 5x0 contra o Corinthians no Pacaembu, lembra? Mas acho que o Corinthians não era o que o Flamengo é hoje, né? Ah, tá, Hoje, bom. né? Nesse aspecto que eu estou dizendo. Não, mas esse 5x0 era quando o São Paulo ganhou o título, né? Pós-título da Sul-Americana, você está falando. Pós-título. Acho que é mal feito. 2012, 13. Eu acho que foi o maior feito nos últimos Não. 10 anos. Né? E aí a gente tem que destacar, eu falei sobre isso durante o jogo, a coragem do Fernando Diniz. Ele falou na entrevista e é isso que eu vi. Que time que vai no Rio de Janeiro enfrentar o Maracanã e joga de igual para igual, marcando a saída de bola desde o começo, atacando com 4, 5 jogadores na área, isso no segundo tempo. São Paulo estava vencendo por 2-1, fez 3-1 e continuou pressionando. Quer dizer, então esse é o diferencial. E aí é meu descontentamento com os críticos do Fernando Diniz, porque tudo cai nas costas dele. E aí se enaltecem tantos treinadores estrangeiros hoje, por quê? Por causa da coragem. E essa coragem a gente está vendo no Fernando Diniz. Está vendo essa coragem no Fernando Diniz? O São Paulo mereceu os 4-1. O Thiago Volpi teve o mérito também de fazer 2 defesas de pênalti, ainda deu assistência para o 4º gol. Mas foi um jogo do São Paulo gigante para fazer os que torcem contra, sabe, repensar algumas coisas. Se bem que não acredito muito não, né? Se foi eliminado pelo Lanús, aí já vai começar de novo. O Diniz não serve, Diniz isso, Diniz aquilo. Mas o São Paulo tem o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro e foi lá. E não foi uma vitória ocasional. Teve uma falha aqui, outra ali, mas não. O São Paulo construiu jogando bem. Isso que eu acho legal. Foi uma vitória gigante do São Paulo nessa noite. Jogar de igual para igual com o Flamengo já é alguma coisa muito difícil. Muito difícil. Miller, e o São Paulo hoje? Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, quando é para criticar, você sabe muito bem que eu sou um crítico ferrenho do time do São Paulo, que eu acho um time mediano. Mas quando tem que elogiar, não tem dúvida, né? Contra fatos, os argumentos se diluem como um sorvete num copo. Eu acredito que Esse pastor veio hoje, hein? acredito que o Daniel Alves fez uma grande partida. Acho que nunca vi, desde quando ele chegou no São Paulo, tá? Acho que eu não vi ele fazendo uma grande partida como ele fez hoje. É claro, o time todo se encaixou bem. É bem verdade que um pouco, taticamente, o São Paulo mudou seu estilo, porque o São Paulo marcava muito o Flamengo e atacava muito. Em que sentido? O Flamengo joga e deixa jogar. Hoje o Flamengo deixou jogar e não jogou. E o São Paulo não deixou o Flamengo jogar e jogou bem, sendo objetivo, sendo agressivo e criando chances, oportunidades de gol. Né? No segundo tempo, começo do segundo tempo, o São Paulo poderia ter feito o 3º e o 4º gol, porque estava muito mais perto, né, do 3º e 4º gol do que o Flamengo. Seus principais jogadores do Flamengo não jogaram nada, absolutamente nada. Eu não elogio o Thiago Volpi, porque eu acho que foi negligência do Bruno Henrique e do Pedro, que bateram muito e muito mal os 2 pênaltis, mas jamais isso pode macular ou tirar a glória do São Paulo no Maracanã. Foi lá, melhor time do Campeonato Brasileiro, Flamengo. Ninguém tem dúvida. Mas eu sempre aprendi uma coisa com o saudoso Tele Santana. Você é bom, você tem que provar que é bom todo jogo. Porque a glória e a derrota no futebol caminham juntas. Então não adianta você dizer, eu sou bom, sou seleção brasileira, mas se na praticidade você não colocar em prática que você é bom, provar que você é bom, o adversário atropela você, como aconteceu hoje. O São Paulo é um time inferior ao Flamengo, mas foi superior na prática, na bola, na técnica. Acho que o time está de parabéns por conta disso, porque mostrou personalidade, mostrou confiança em si, no seu futebol, no esquema, e deu certo, tudo deu certo. O Flamengo poderia ter jogado a noite inteira hoje, não ia fazer um gol no São Paulo mais, porque o São Paulo, tudo conspirou em favor do São Paulo, inclusive os méritos pela vitória. As pessoas, o presidente Pérez com certeza lembra, mas acho que todos nós aqui lembramos. Eu lembrei muito de um jogo que o Flamengo era também bambambam naquela época, o time do Cláudio Coutinho, e o Tele Santana foi lá com o Palmeiras, com Carlos Alberto Borges, Carlos Alberto Seixas, Pires, Pedrinho. Caçapa, Pedrinho. Era um time que estava começando, meteu 4-1 também, foi a mesma coisa. Pedrinho fez um gol, inclusive. Lembra disso, presidente? Eu lembro. Era um negócio assim. Pedrinho fez um gol, inclusive, de quase que sem foi ângulo. assim, eu lembrei muito disso. E essa vitória tirou o Coutinho da seleção e levou o Tele. E depois começava aquela empreitada. Ô, Flavito, o torcedor São Paulo tem que entender uma coisa. O São Paulo, ele consegue fazer essa partida espetacular contra o Flamengo
e perder para o Lanús, que é um time que está em quarentena até hoje. Então, isso aí o São Paulo vive esse ano. Pode ser que, como o Daniel falou, chegar aqui no Morumbi contra o Lanús, ir para os pênaltis, sofrer para ganhar e passar para a próxima fase. Pode até ser eliminado. Por quê? Exatamente por quê? Porque o São Paulo, todas as vezes que pega um adversário inferior tecnicamente, ele passa dificuldade. Porque o adversário só se defende. E o São Paulo não sabe ultrapassar essa fortaleza defensiva do adversário, como fez hoje contra o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo deixa jogar bastante. Todos os jogos do Flamengo são iguais. O Flamengo deixa o adversário jogar e joga. Mas hoje aconteceu tudo ao contrário. O Flamengo não jogou, deixou o São Paulo jogar e o São Paulo se aproveitou muito bem de todas essas falhas e aproveitou assim com méritos, com grandeza, com eficiência. Acho que todos esses adjetivos que eu estou falando aqui, o Celso falou, cabem para o São Paulo hoje. Porque realmente o São Paulo tricolor jogou como o São Paulo, jogou como time que, assim, com um estigma de campeão. E é isso que o torcedor e eu queremos que o São Paulo faça. Não só contra o Flamengo, mas contra o Bahia, contra o Atlético Goianiense, contra o Goiás, que são os jogos que atrasados. O São Paulo vai ter que jogar contra o Goiás lá em Goiânia ainda. Goiás, ele tem Goiás, Botafogo e Ceará. São 2 fora e um em casa. Jogos, ele tá na liderança. 2 fora e um em casa. Goiás Botafogo é em casa, no Morumbi. Então, esses jogos contra times tecnicamente fracos, esses jogos que o São Paulo tem mais dificuldade porque o adversário não propõe jogo e não deixa o São Paulo jogar. Então o São Paulo tem dificuldade com esses times. É aí que a gente vê jogo ruim, aí que a gente vê só o São Paulo querendo e não consegue tirar proveito da fragilidade desses adversários. Ô Vampeta, o São Paulo entrou na briga pelo título por causa desse jogo, ou já vinha? Como é que você encara isso? Flávio, um domingo, boa noite a todos, né? Um domingo de chuva em São Paulo, de frio, né? E aí, no ninho eu comecei cedo, já vendo lá no meu ninho, no meu quadrado. Por que você faz essa cara? É muita conversa. Eu não falo sério, aí no ninho começa a ver os jogos, né? E aí eu tô vendo jogos do Cristiano Ronaldo voltando depois de Covid, jogo 1-1, ele já embaça, entra, faz 2. Aí antes, jogo da Liga do Campeonato Inglês, depois Manchester e Arsenal. Mas o expectativa é o quê? Pegar um papá, que é o almoço, e ver o jogo do São Paulo, né? Aí quando começa o jogo, parece que tudo é conspirar contra, né? 5 minutos, logo o VAR acionado, foi gol, não foi? O Pedro gol. Mas o São Paulo, não foi hoje que o São Paulo, pelo menos no jogo de hoje, que fez esse grande jogo. Na estreia do Diniz no ano passado, contra o Flamengo, se o Antony tem um poder de finalização boa, o São Paulo já tinha ganho desse Flamengo no ano passado. Tudo bem, tudo acontece no jogo. Fala assim, teve 2 pênaltis, perdeu o gol, não sei o que. Isso tudo faz parte de 90 minutos. Um acréscimo, o falou, mas se o Bruno Henrique fizesse o gol, se o Pedro fizesse o gol, as coisas acontecem durante os 90 minutos. Agora é o seguinte, é deixar respirar. Não pode chegar agora, quarta-feira, e de repente pega um Lanús, ou ver um empate, uma derrota e dizer que está tudo ruim. O São Paulo está não pode dizer que é soberano porque ganhou hoje. Não é, porque se você perguntar para o torcedor do São Paulo, ao longo desse tempo aí que está se ganhando título, falou, você quer a Sul-Americana ou quer que o São Paulo ganhe esse jogo que está no Brasileiro e vire líder? Um título de Nacional ou o título da Sul-Americana? Né? Mas apesar de que eu acho que na Sul-Americana aqui o Lanús tomou uns 4 no jogo de quarta-feira de volta. Que já era para ser lá assim, teve gol anulado, gol normal. O que não pode é a cada 3 dias você está falando assim, botar na balança, Isso, Vai exato. embora. Isso para todos. Sim. Não só é para todos. Isso aí mas, faz Flávio, o futebol mas não andar. isso é para todos, mas a pressão maior é no São Paulo. E ninguém está falando aqui só por causa da vitória sobre Não, o Flamengo. A gente não, está falando do ó, trabalho faz tempo. Você falou uma coisa certa, assim, ao longo desse tempo, assim, você falava, qual foi o mal feito depois daquela Sul-Americana que só teve um tempo, né? Eu não lembro de nada mais importante que isso. A chegada do Daniel Alves. É só notícia Não, ruim. a O São Paulo chegada- está vivendo de festa. Da despedida do Rogério, da volta chegada do do Luiz Daniel Fabiano, Alves, da chegada do Daniel Alves. Jogo só mesmo festa. e jogo mesmo assim, jogou muito bem hoje. E não é que o Flamengo não jogou nada, não. Eu acho que o Gerson estava voando no primeiro tempo. Os caras batiam nele, caía, pifando, teve pênalti, tudo. Everton Bruno Ribeiro. Henrique estava mal. Mas acontece se você não jogar bem já. Sim. Ele já foi bem já no meio de semana. Né? Então é o seguinte, usufruir dessa vitória e aquilo que eu me falou, agora não pode ser meter 4 no Flamengo no domingo e na quarta-feira pegar um time que está parado há 7 meses. Mas pode ser eliminado pelo Lanús, sim. Não, será nenhum absurdo. Para ganhar essa confiança,
é chegar e fazer uma grande partida Sim. na quarta-feira. E automaticamente esses jogos que faltam, é difícil ganhar do Goiás lá? Não. É difícil você ganhar Botafogo aqui. do Ceará? Também não. É difícil você pegar o Botafogo aqui e ganhar? Não. É essa visão que tem que ter, e não ficar só em cima